Glória a Deus. Filipenses 4,15. Vamos abrir. Paulo escreve uma carta aos Filipenses e nesta carta relata o que os próprios filipenses fizeram a ele. E veja o que é que eles fizeram. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, somente, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalónica. Não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E ele declara a bênção sob a oferta que foi dada a ele. Mas ele diz aqui uma coisa que nós devemos perceber. Versículo 17. Não que eu procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Não foi por acaso que no Velho Testamento, quando Deus disse para ele ir para um ribeiro, Elias diz, vai para o ribeiro que eu te vou sustentar ali. Ele bebia da água e os corvos traziam-lhe pão e carne, manhã e à noite. Mas depois o ribeiro secou e ele disse, vai ter com uma viúva que ela te vai sustentar. E quando ele chegou lá, ele disse, dá-me um pouco de água. Ela deu um pouco de água, mas depois, quando lhe pediu de comida, ela disse que não tinha. Só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. E ele virou-se e disse, faz primeiro para mim. E depois farás para ti. E a farinha e o azeite não vai faltar. E não faltou durante 3 anos. Porquê que ele diz, faz primeiro para mim? Porque ele queria comer primeiro? Não. Porque abençoando o homem de Deus, estava a abençoar o próprio Deus. Estava a semear no reino de Deus. E por isso, nunca iriam faltar. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém. Tá com alegria, Obrigado, como Pai, o em nome de sol Jesus. brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Quem dá com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensa. Quem dá com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Quem dá com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino. Senhor, te agradecemos que és tu que enche a nossa boca de bens. És tu que estás a suprir todas as nossas necessidades. Em glória por Cristo Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a teu nome, Senhor. Vamos abrir Efésios 2:1. E o título da mensagem de hoje é Sair da Maldição. Esta semana eu estava a ouvir um pastor e ele, quando falou, ele realçou um ponto que eu realmente nunca tinha pensado. Várias coisas. Não era a mensagem dele que ele estava a transmitir, mas quando ele falou de uma determinada coisa, ele me fez lembrar
uma coisa completamente diferente do que ele estava a pregar. Sair da maldição. Todos nós precisamos sair da maldição. Mas sair da maldição, mas porque estamos amaldiçoados? Eu quero-vos mostrar o que é que a Bíblia diz sobre isso. Veja o que é que a Bíblia diz. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Será que não estávamos todos debaixo da maldição? E você pode, está bem, mas eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Mas você aceitou Jesus e a maldição foi retirada de si. Correto? E a sua maneira de pensar mudou? Deixe-me mostrar aqui algumas coisas. Vamos a Gênesis 3:17 para você perceber de onde é que vem a maldição. Gênesis 3:17. Deus criou todo o planeta, criou um paraíso na Terra, o Jardim do Éden, colocou lá Adão e Eva, que tinha acabado de criar, e depois disse para eles: todas as árvores vocês podem comer. Só a árvore do conhecimento do bem e do mal não podem comer. A serpente, ouvindo isto, tratou de arranjar um esquema de enganar a mulher. Foi-lhe mostrando e mostrando: o fruto é bom, vê lá como é bom, vê lá como é coisa. Não foi num só dia, foi em vários dias. E a mulher acabou por comer do fruto e dar a Adão a comer também. Os olhos deles se abriram e eles tiveram conhecimento do bem e do mal e viram que estavam nus e se esconderam. E naquele dia apareceu Deus e chamava por eles. E ele diz: onde estás, Adão? E ele disse: estou aqui. Mas estás aí porquê? Estás escondido porquê? Porque estava nu. Mas quem te disse que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te disse que não devias comer? Veja Gênesis 3:17. E a Adão disse, Deus disse a Adão: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Eu acredito que Deus terá dito isto com tristeza. Adão, vê o que tu fizeste. Tu andavas comigo, estavas comigo todos os dias. Eu dei-te conhecimento de todas as coisas e ensinava todas as coisas. Estavas sempre comigo. E desobedeceste-me e amaldiçoaste todo o planeta. É a mesma coisa quando pecamos. Quando pecamos, nós estamos a amaldiçoar a nós próprios com o pecado que acabamos de fazer. Então, sair da maldição. Sair da maldição é você entender
que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos se afastaram de Deus. E Deus nos deu a possibilidade de todos nós, sermos restituídos ao direito de Adão. O direito de Adão é sujeitai e dominai a terra. Porque cada um de nós não tem feito isso. Quantos de nós estamos a dominar completamente a nossa vida? Veja aqui o que é que Deus fez por nós. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Vamos a Gálatas 3:13. E está aqui escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus tomou a maldição que estava sobre nós e levou sobre ele. Mas ele tinha culpa para levar a maldição? Não, não tinha. Mas assim como o cordeiro era morto como sacrifício pelo pecado dos homens, também o Cordeiro de Deus tomou o nosso pecado. Veja, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Foi isto que Deus me mostrou quando eu estava a ouvir aquele pastor. Debaixo de uma maldição fomos resgatados. Mas a maioria das vezes, pela nossa falta de conhecimento, continuamos debaixo da maldição. Eu vou-vos dar um exemplo. Se você agarrar na sua Bíblia e chegar a Mateus, eu tenho aqui uma Bíblia. Eu vou chegar aqui, estou aqui a Malaquias, vamos chegar a Mateus, e quando chegamos a Mateus, na primeira Mateus 1, não é para abrir. Quando viramos a página, diz aqui, Novo Testamento. Este é o nosso Novo Testamento. E se formos a Gênesis 1:1, se virarmos também a página, vemos a dizer Velho Testamento. Então, se há um testamento de um homem para nós, como é que funciona no mundo real? O que é que nós temos que fazer para poder receber o testamento de um homem? Você pensa que é automático? Não, não é automático. Você primeiro toma conhecimento que tem direito a um testamento. Tem direito a alguém que lhe deixou alguma coisa. Depois de tomar conhecimento, tem de fazer todos os trâmites legais, tudo o que é necessário para se poder habilitar a esse testamento, para poder receber esse testamento. Os bens que estão nesse testamento. E depois fazendo isso, tratando de tudo, então sim você pode receber os bens que lhe são por direito seu. Mas não é isso que nós fazemos com Deus. Veja o que está aqui escrito.
Versículo 15. Irmãos, como homem falso, se o testamento do homem for confirmado, ninguém o anula ou acrescenta. Nós, no mundo, para podermos receber os bens desse testamento, nós temos que ir à procura, temos que ir atrás das coisas, temos que ir buscar os documentos, tratar tudo o que é necessário para podermos receber. Mas com Deus, nós queremos que seja automático. E não é automático. Eu vos mostrei que nós estávamos no mundo debaixo da maldição. Cristo nos resgatou da maldição. E agora, temos que entender que somos herdeiros de uma promessa de Deus, ou de várias promessas de Deus, para nos abençoar. E temos que confirmar isso na nossa vida. Primeiro, como? Como é que vamos sair da maldição? Primeiro, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Aceitando Jesus com o que Ele fez na cruz como sendo em nosso lugar. Essa é a primeira fase. A outra fase, mudar a nossa maneira de pensar. Eu vos quero dar o exemplo do que é que aconteceu com o povo. Ouçam, o povo que estava escravo no Egito, esteve lá escravo 400 anos. 400 anos estiveram escravos. Ao final de 400 anos, com mão forte, Deus tirou-os de dentro do Egito e libertou-os. Mas depois fez-los passar por um deserto. Fez passar por coisas que não havia. E eles ainda não tinham tirado o Egito dentro deles. E não tinham tirado o mundo dentro deles para confiar plenamente em Deus. E o problema acontece connosco atualmente também da mesma forma. Será que nós tiramos por completo o mundo de dentro de nós? A maneira de pensar, exatamente como eu vos li há pouco, sendo dirigido pelos pensamentos, fazendo a vontade da carne, completamente fora da vontade divina. Nós estamos a fazer o quê, então? A palavra de Deus tem um poder para nós impressionante. Tem o poder de mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de falar e de agir também. Mas para isso, você tem que ler, tem que buscar a palavra de Deus para entender o testamento que Deus nos deixou para cada um de nós. Mudando completamente a nossa forma de agir no mundo. Eu lembro-me, é uma coisa muito boa de lembrar, mas é verdade. Na altura, antes de aceitar Jesus, eu tinha comprado um gravador. Na altura não havia muito, mas era um mini gravador, era assim deste tamanho, mais ou menos, e tinha umas cassetes muito pequeninas. Atualmente nós podemos fazer isso com um simples telemóvel, mas na altura não havia. Eram umas cassetes muito pequeninas, assim, deste tamanho, que tinha uma fita e nós podíamos gravar lá. E eu, na altura, gravei uma conversa entre mim e o meu colega. Naquela altura, eu não tinha aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu meti aquilo no bolso da camisa e estava a gravar a conversa entre mim e o meu colega. Não era para utilizar para nada, era só para ver a capacidade que aquilo tinha. Isto passou-se há alguns tempos, meses, não anos, não sei. Não me lembro quando é que foi gravado aquilo. Eu sei que depois disso o que aconteceu é que eu encontrei o gravador em casa e na altura já tinha aceito Jesus e levei para o emprego para mostrar a pessoas que eu conhecia. E quando cheguei lá metia a reproduzir. Olha, estava com isto no bolso da camisa, olha a capacidade que isto tem de poder gravar e tal. E eu metia a reproduzir.
A pessoa que estava a ouvir reconheceu a minha voz e a voz de um outro colega meu. Mas depois olhou para mim, muito sério, e disse: mas isto eras tu que estavas a falar? E eu fiquei assim a olhar para ele e comecei a dar atenção ao que eu estava a falar. E realmente eu estava a falar como toda a gente falava. Dizendo inclusive as neiras e tudo mais. E eu vi a diferença que houve antes e depois de Jesus na minha vida. Antes de eu aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Como tudo mudou em mim. Mas há coisas que precisam de continuar a mudar. Há maneiras de pensar que estão erradas. Há coisas que nós aceitamos na nossa vida que não são da vontade de Deus. Há pouco tempo Deus disse-me assim, fez-me uma pergunta. Achas que é da minha vontade que tu tenhas dores? Achas que é da minha vontade que tu passes necessidades? Depois destas duas perguntas, eu não respondi, eu fiquei quieto só a pensar. E eu disse, sim senhor, não tem lógica realmente. Tu que permitiste que o teu filho sofresse por nós. E agora ias querer que nós sofrêssemos. Não tem lógica. Algumas pessoas pensam que é da vontade de Deus que elas fiquem doentes. Algumas pessoas pensam que é da vontade de Deus de elas estarem a passar o que estão a passar. Jesus se manifestou para destruir todas as obras do diabo. E Ele quer que nós estejamos vida e vida com abundância. Esta é a vontade divina para as nossas vidas. Mas mesmo depois de aceitarem Jesus no seu coração, as pessoas continuam a permitir que o diabo comande as suas vidas e molde as suas vidas, não sabendo os direitos que têm em Cristo Jesus. As promessas que nós temos de Deus para a nossa vida. Então, se não é da vontade que nós passamos por doenças, se não é da vontade de Deus que nós passamos por necessidades, se não é da vontade de Deus que nós sejamos um lar desavindo, onde há problemas e tudo mais, se não é da vontade de Deus, então é da vontade de quem? João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, Ele já tirou de nós a maldição. Mas nós continuamos a aceitá-la como sendo nossa. Não funciona de forma automática as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus vão funcionar na sua vida quando você as aceita e recebe na sua vida. Quando você aceita o que é certo e rejeita o que está errado. Veja o que está aqui em Mateus 18:18. Vamos lá abrir Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu,
Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Agora a minha pergunta é, o que é que você está a ligar na terra? Você está a aceitar a doença na sua vida? Ouça, você pode me dar todas as justificações. Não, tem a ver com a minha idade, tem a ver com problemas que eu sempre tive. Você teve, mas você foi resgatado da maldição da lei. Foi resgatado por Deus, pelo grande amor de Deus por nós, que deu o seu Filho por nós. Foi retirado da sua vida, mas você continua a aceitar isso como seu. Não, mas eu sempre tive isso. Teve. Boa. Teve. Mas agora não tem que ter. Cristo resgatou da maldição da lei. O que você aceitar na sua vida é aquilo que você vai receber. Entenda uma coisa. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. O que é obras do diabo se nós acabamos de ver que não é da vontade de Deus que nós passamos necessidades? Então, se passamos necessidades, porquê é que estamos a passar? Porque o diabo nos quer fazer passar por isso. Então, mas se não é da vontade de Deus que nós estejamos doentes, então quem é que está a colocar doença em nós? É Deus ou o diabo? Se é o diabo, porquê é que estamos a aceitar o que ele nos dá? Porque, ouça, pense comigo, por favor. O diabo é muito astuto. Muito astuto. Ele é muito esperto. E entenda uma coisa, ele não vai aparecer ao pé de nós, toma lá uma doença, eu sou o diabo, e agarra, e a cuspir fogo. Você alguma vez ia aceitar alguma coisa assim? Não. Mas se ele agarrar, trouxer de manso para a sua vida uma dor aqui, uma dor ali, e depois começa a dizer, se calhar é isto, se calhar é aquilo, é melhor ir ao médico ver. Ai, vê lá, há pessoas. E depois chegam ao pé de si outra pessoa. Ai, aquela pessoa começou a ter uma dor num determinado sítio e agarrou e depois ficou muito mal e morreu. É assim que ele traz doenças para a vida das pessoas. Você não deve ir ao médico. Não é isso que eu estou a dizer. Você não está a entender. Eu quero é que você mude a sua maneira de pensar. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Isto quer dizer que tirou a maldição das nossas vidas. Mas nós temos que aceitar isso como sendo de verdade. Eu já contei isto montes de vezes, mas serve nesta ilustração. Eu estava na igreja. E eu fiz isto porque estava na igreja. Eu, de repente, estava a ajudar as pessoas, era assistente a ajudar as pessoas, e de repente senti uma picada nas costas. Cada vez que eu sentia aquela picada, eu já sabia que tinha que ficar completamente direito, senão era só dores, e eu ia ficar uma semana na cama. Mas eu, naquele dia, eu disse, como é possível? Eu estou na igreja. E então pedi para ficar afastado, direito, com as costas completamente direitas, comecei a ordenar que Satanás que libertasse o meu corpo. Passado uns minutos, eu levantei-me e as dores tinham-se ido embora. E a partir daquele dia eu percebi. Afinal, eu tinha ficado com as coisas porque eu tinha permitido. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por causa de todas as justificações que o diabo arranja para as nossas vidas, para tentar fazer com que possa chegar doenças até nós justificamos isso tudo. O médico, claro, perante todos os sintomas, vai dizer que sim, e nós aceitamos na nossa vida
Mais uma doença. Entenda uma coisa. A vontade de Deus é nos libertar para que possamos escolher entre Deus ou o diabo. É isso mesmo. Entre Deus ou o diabo. Mas Ele nos quer libertar. O diabo, não. Nos quer continuar a subjugar. Quer nos continuar como escravos para nos poder controlar. Você diz, está claro, mas eu quero Deus. Então entenda o que é que Deus faz e entenda o que é que o diabo faz. Ouça, eu estou-vos a falar de doença, mas posso trazer tem número de coisas. Problemas no trabalho, problemas com relacionamentos com outras pessoas. Você acha que é normal haver problema? Não, não é normal. Neste mundo até pode ser normal, mas não é normal com Deus. Vá ler a Bíblia, vá ver a vida de homens e mulheres de Deus. Realmente podem vir a Ele por um caminho, mas fogem por 7. E todas as vezes que chegava um problema à vida deles, sabe o que é que acontecia? Deus os abençoava, porque tornavam mal em bem. Mas eles confiavam em Deus, dependiam de Deus, buscavam a Deus. Eles acreditavam nas promessas de Deus. Como Abraão acreditou na promessa de Deus. E 25 anos mais tarde, ele veio a ser pai. Ele com 100 anos e a mulher dele com 90 anos. A mulher toda a vida foi estéril. Mas haverá algum impedimento para Deus? Eu quero que você entenda que Deus já nos deu tudo com respeito à vida e à piedade. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mas cabe a nós perceber os direitos que temos e ir atrás deles. Expulsar o diabo das nossas vidas. Se há coisas que não estão a correr bem na sua vida, não é Deus que está a trazer mal. Não é Deus que o está a fazer um teste. Não. Você é que ainda não entendeu os direitos que tem em Cristo Jesus. A maldição vai sair da sua vida no dia em que você disser para ela sair. Porque tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. E a maioria das vezes o diabo quer que nós aceitamos o que ele nos está a dar como maldição, como problema, com aquilo que, com as justificações todas que ele tem, para nós podermos justificar a nós próprios e aceitarmos e não rejeitarmos aquilo que o diabo nos apresenta. Entanto, temos o testamento, o Novo Testamento de um homem, Jesus Cristo, o homem, 100% homem, 100% Deus, que morreu por nós. Ele pagou o preço por nós, para que nós pudéssemos agora viver para a justiça, para a piedade. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que ter mais conhecimento de Deus para perceber a vontade de Deus para as nossas vidas. E perceber que não é da nossa vontade que nós sejamos doentes. Não é da vontade de Deus que nós passemos por necessidades, passemos por problemas. É da vontade de Deus estarmos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Mas vai depender da nossa reação ao que o diabo tenta nos apresentar e tenta nos trazer. Ou até aquilo que já nos trouxe até às nossas vidas e nós continuamos a aceitar e a permitir na nossa vida. Entenda que a vontade de Deus é nos libertar, nos abençoar. E o diabo é que vai para matar, roubar e destruir.
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem resistido ao diabo na sua vida? Quando você sabe que há alguma coisa errada na sua vida e você diz, não, mas eu sempre fui assim, sempre nasci assim, esqueça isso. Você foi resgatado da maldição. Você não é assim agora. Cristo o abençoou e trouxe para a bênção. Então rejeita a maldição na sua vida. Rejeita aquilo que o diabo continua a querer pôr na sua vida e a manter na sua vida. Rejeita isso em nome de Jesus. Mas como é que você faz isso? Satanás, eu rejeito este assunto na minha vida. Eu declaro que estou curado pelas pisaduras de Jesus. Você quer ver uma coisa? Veja aqui. Vamos abrir em 1 de Pedro 2, 24. 1 de Pedro 2, 24. Ouça, basta alguém pagar pela nossa maldição que imediatamente nós estamos debaixo da bênção. A maldição sai de nós. Veja o que está. Levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sob o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Há dúvidas que Deus nos quer curar. E alguns que são cristãos dizem, então porquê é que eu não estou curado? Porque você continua a aceitar aquilo que o diabo quer colocar na sua vida. Não, mas eu não quero nada com o diabo. Então diga-lhe isso a ele. Sai da minha vida no nome de Jesus. Sai do meu corpo no nome de Jesus. Eu não aceito a doença na minha vida no nome de Jesus. Resisti ao diabo. Resisti ao diabo. Que ele fugirá de volta. Não deixe a maldição ficar na sua vida. Se você deixa, ela fica. Eu não sei se você já às vezes acontece até dentro de casa, outras vezes, às vezes estamos na rua e há moscas e temos comida na mesa. E o que é que nós fazemos? Deixamos as moscas? Não, é assim. A vida é assim, as moscas têm que ir para cima da comida. Você está a brincar comigo? De certeza absoluta que não. Todos nós começamos logo, arranjei um pano, arranjei um guardanapo, arranjei qualquer coisa para tapar a comida, para as moscas não irem para a comida. Da mesma forma o diabo, a presença da nossa vida, ele tenta, ele vai tentar de todas as formas, de todas as coisas, através de pessoas, e depois vem logo sempre com ideias. Não, isso não funciona com ninguém, porque é que achas que vai funcionar contigo? E você tem que responder. Eu agora tenho Cristo Jesus na minha vida. Eu agora entendi a palavra de Deus. Eu agora aceitei o testamento do meu irmão Jesus. Você entendeu? Que você está a passar por coisas que não tem que passar. Está a passar por enfermidades que não tem que passar. Está a passar por dificuldades que não tem de passar. Você culpa-se e diz, pois, mas isto tem a ver com isto, tem a ver com aquilo, tem a ver com o que aconteceu, tem a ver com como está o país, tem a ver com isto, com aquilo, tem a ver com a tristeza, tem a ver... Cristo nos resgatou da maldição da lei. O mundo pode ter muitas justificações. À sua cabeça pode ir uma tonelada de justificações. Mas entenda uma coisa. A justificação que você precisa para si é a palavra de Deus. Veja o que está aqui escrito. Pelas suas feridas fostes sarados. Esta é a justificação para nós continuarmos curados. Há pouco tempo eu estava a falar com Deus e eu dizia, Senhor, mas
acontece-me isto, tenho uma dor aqui, ou tenho uma dor ali, e eu tenho que estar a dizer, pai, eu não tenho dores aqui, eu não tenho dores ali. E sabe o que é que Deus me disse? Apenas diz, eu estou curado. Eu estou curado todo o meu corpo, em nome de Jesus. Você faz isto. Você diz que está curado todos os dias. Então, mas eu tenho que fazer isso todos os dias? Não sei, você come todos os dias. Você bebe água todos os dias. Você não tem que andar com Deus todos os dias. Então, mas e noutras áreas? É Deus que enche a nossa boca de bens. É Ele que vai suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você tem que ler a Bíblia para entender a vontade de Deus. E veja o que aconteceu a homens que andaram com Deus. Todos eles prosperaram. Todos eles prosperaram. Todos os homens que andaram com Deus prosperaram. Todos, todos, todos. Então, se prosperaram, por que é que você não há de prosperar? Por que é que você não há de ser abençoado financeiramente? Ah, mas eu busco isso. Pois, mas o que a palavra de Deus é buscar primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Você está a buscar o reino de Deus? Está a confiar no reino de Deus? Está a aceitar o reino de Deus? Está a aceitar que você foi resgatado da maldição? Por Cristo Jesus? O que é que você anda a confessar? Você tem falta? Você não tem? Não vai conseguir? Ou você diz, eu estou debaixo da bênção. Eu estou ricamente abençoado financeiramente no nome de Jesus. Eu falei nestas duas áreas, mas todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida, todas, todas. Eu vi pessoas entrarem em depressão tal, e já tinham aceito Jesus no coração. Entraram numa depressão tal que se viram aflitos para sair dela. Mas sabe porquê? Porque o diabo começou a trazer à mente delas coisas, a falar que não presta, não vais ser nada, não vais conseguir. E a pessoa começou a entrar em depressão. Começou mais a acreditar no diabo do que acreditar no que Deus diz sobre elas. Em todas as coisas és mais que vencedor, por aquele que te amou, que é Jesus. Você acredita em quem? Em Deus, na sua palavra, ou no diabo e no mundo que fala? Você quer sair da maldição? Aceita o que Jesus fez na sua vida. Reivindica o direito ao testamento do nosso irmão Jesus para as nossas vidas. Reivindica a bênção. Não aceita a maldição. E você sai da maldição no nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Pois é. Pai, eu te peço perdão, Senhor, por tudo o que eu fiz não foi do teu agrado. Realmente, muitas coisas acontecem à minha volta. E eu não percebo delas, não me apercebo delas. Acho que é normal, porque acontece a toda a gente. E então, por causa disso, eu acabo por aceitar. E muitas vezes problemas. E muitas das vezes maldições. E muitas das vezes doenças. Que começam às vezes com pequenas coisas. Com
cansaço, com dores aqui e ali. E nós permitimos, em vez de logo naquela altura agarrar e dizer, não, eu estou curado, eu permaneço curado, eu irei ficar curado até aos fins dos meus dias na terra no nome de Jesus. Porquê que aceitamos? Porquê que permitimos na nossa vida, Senhor? Aquilo que não presta. Senhor, hoje eu declaro que eu estou curado, no nome de Jesus, todo o meu corpo. Declaro que toda a minha família está curada em todo o seu corpo, no nome de Jesus. Declaro que eu estou ricamente abençoado financeiramente, como nunca estive até hoje. E declaro, Senhor, que Tu és o meu Senhor e Salvador. E tudo o que eu desligo na terra será desligado no céu. E tudo o que eu ligo na terra será ligado. Por isso eu declaro a bênção, eu ligo a bênção e é ligado no céu. E eu desligo a maldição da minha vida e é desligada a maldição. No nome de Jesus. Eu creio em Ti. Eu confesso a Tua palavra. E eu sou ricamente abençoado em todas as áreas da minha vida, no nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Pois vai estar na sua mão. Deus já fez tudo por nós. Vai estar na sua mão. Sair da maldição. Muitas bênçãos em nome de Jesus.